Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é MRP. Tópicos a serem abordados nesta aula: o que é MRP, cálculo de necessidade de materiais e o que é necessário para rodar o MRP. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de explicar o conceito do MRP, identificar o esquema de funcionamento do MRP e demonstrar por que é importante fazer o MRP. Bom, o que é MRP? Vamos primeiro saber o que significa essa sigla. Planejamento das necessidades de materiais. Então, MRP, vamos deixar claro aqui, não tem nada a ver agora com cliente, tem a ver com fornecedor. Eu tenho que saber o quanto de material eu preciso para produzir um produto. Então, o MRP é um sistema computadorizado, e isso é importante nós temos em mente. O MRP é um sistema computadorizado que vai auxiliar a empresa a calcular quanto material será necessário para a produção de um determinado produto. Então, vamos deixar, é bom que a gente grave bem isso. Não se faz o MRP num papel. O MRP é um módulo, é um sistema de computador em que nós iremos imputar dados, colocar dados no computador e ele vai gerar para nós tudo aquilo que precisamos para entrar em contato com o nosso fornecedor, comprar matéria-prima. É uma lista de prioridades de componentes e materiais para cada nível da montagem. Além disso, baseado naquilo que a gente chama de lead times, ele também calcula quando esses materiais serão necessários. Veja a importância do MRP. Vou tentar explicar aqui para vocês. A empresa, quando ela produz um produto, nem sempre ela começa um produto e termina no mesmo dia. Nem sempre ela começa um produto e termina na mesma hora. Às vezes, ela começa o produto num dia, depois de 5, 10 dias, esse produto ele passa por um outro processo e esse produto vai ser terminado, ele vai ser feito numa etapa que vai demorar 5 ou 10 dias. Isso pode acontecer. Nós podemos ter um setor de produção e nós podemos ter um setor de acabamento. São dois setores que vão fazer o produto, mas às vezes em dias diferentes. Qual a importância do MRP? Ele vai ter que pedir toda essa matéria-prima. Só que o que ele consegue fazer aqui? Essa matéria-prima não precisa chegar na empresa no mesmo dia. A matéria-prima ela pode chegar parte para que seja feita a produção e depois pode chegar outra parte da matéria-prima para que seja feito o acabamento. E isso é bem importante para que não haja estoque de matéria-prima, para que não haja espaço onde eu tenha que guardar essa matéria-prima. Então, além do MRP saber a necessidade, ele também sabe quando a matéria-prima precisa chegar na empresa, e isso é importante. Existem dois tipos de necessidade: necessidade independente e necessidade dependente. Na necessidade independente, não depende de nenhum item anterior. Vejam que eu coloco aqui para vocês uma caneta. Se vocês verificarem, uma caneta ela é feita de poucos itens. Eu até coloquei uma caneta que é mais fácil de demonstrar. Numa caneta ali nós temos uma tampa, nós temos um tubo, nós temos o líquido interno e no final nós temos uma tampinha azul para fechar ela por trás. Na necessidade independente, que é a necessidade do cliente final, o que o cliente final quer? Não é a caneta inteira? É isso. O cliente não vai chegar lá e falar assim, eu quero comprar uma tampa e depois eu quero comprar um bastãozinho, eu vou montar em casa. Não. A necessidade do cliente, ela é a necessidade final, é a caneta inteira. Para entregar isso para o cliente, independente de qualquer coisa, eu consigo entregar a caneta inteira. Não depende de outra coisa, não depende de nenhum outro material. Então a necessidade do cliente final, ela se chama de necessidade independente. Do lado que eu mostro ali, temos a necessidade dependente. Eu até separei uma parte para mostrar para vocês. Depende de algum item ou tópico anterior. Como, por exemplo,
Para que eu monte a minha caneta, para que eu tampe a minha caneta, por isso que eu deixei até a tampinha do lado de fora, eu preciso ter colocado a carga dentro do tubinho. Porque se eu colocar a carga dentro do tubinho e tampar, não vale de nada. Então a primeira coisa que eu preciso fazer antes de montar a caneta, eu preciso pegar o meu tubinho, que aí é um tubinho de acrílico, preciso colocar a carga dentro do tubinho para depois colocar a tampa. Aí você fala, nossa professor, mas isso aí todo mundo sabe, é um negócio simples. Mas uma caneta tem 4 itens. Tem a tampa de cima, tem uma tampinha embaixo, tem o tubinho de acrílico e tem a parte de dentro. Eu estou falando de um produto que tem 4 matérias-primas. Imagine um produto que tem mais de 150 ou 200 matérias-primas. Então aí sim, olha só, a necessidade ela depende de algum item ou tópico anterior. Quando eu tenho um item com 200 matérias-primas, quais eu vou utilizar primeiro? Quais eu começo a montar primeiro? E isso é bem importante, por isso é chamado de necessidade dependente, que é a necessidade da empresa frente ao fornecedor. Os objetivos do MRP é determinar as necessidades. O que comprar, quanto comprar, quando comprar e para quando planeja a entrega. Esse é o objetivo do MRP. Eu tenho que saber colocar isso no sistema e o sistema vai mostrar para mim o que eu preciso comprar, quais são as matérias-primas, o quanto de cada matéria-prima, quais as datas. Por quê? Porque essa matéria-prima precisa chegar na empresa, a empresa sabe que precisa de um tempo de produção e aí eu consigo planejar a minha entrega. E um outro ponto importante, manter as prioridades atualizadas. Quando eu falo de manter as prioridades atualizadas, demandas e previsões mudam diariamente. Para eu saber o que comprar, quanto, quando, para eu saber tudo isso, eu preciso saber o quanto eu vendi. A empresa precisa ter ciência do quanto ela vendeu. Aí ela vai saber o quanto de matéria-prima vai ter que comprar. Porém, lembrando, as demandas e previsões mudam diariamente. Pode ser que durante o dia vão entrando mais demandas, vão entrando mais clientes. E aí eu preciso sempre atualizar o meu sistema para que esse sistema já entre em contato com o fornecedor saiba o quanto de matéria-prima ele vai entregando durante um dia e o outro, e o outro, e o outro. Isso pode ser que mude, por isso que tem que manter sempre atualizado. Como eu já disse, é um sistema computadorizado. Se é um sistema computadorizado, ele é feito através de computadores, ele é feito através de inserção de dados através de nós, né, seres humanos, funcionários, a gente vai lá, insere dados no computador, ele faz todo o cálculo e ele calcula tanto a necessidade de materiais quanto a necessidade de manufatura. Ele vai saber quanto de material precisa e quanto de funcionário precisa para aquilo. E ele consegue demandar um tempo. E equilibra estoque e produção. Sempre lembrando, estoque baixo. E produção, utilizar a capacidade produtiva. Não deixar funcionário ocioso, porque funcionário ocioso é perda de dinheiro para a empresa, mas também não fazer de uma maneira com que o funcionário trabalhe, chega no final do dia e o serviço não consegue ser entregue ao cliente. O que é necessário então para rodar o MRP? Quando a gente fala rodar, é o que é necessário para que o RP funcione. Primeira coisa, inicia-se com a carteira de pedidos. Eu preciso saber primeiramente o que eu vendi. Por isso chamado de carteira de pedidos. A carteira de pedidos é tudo aquilo que os clientes compraram. Através da carteira de pedidos eu consigo fazer uma previsão de vendas. Então eu já sei quantos pedidos eu tenho, eu consigo gerar uma previsão de vendas. Quando eu gero uma previsão de vendas, aí sim, todos esses dados entram no sistema, no MRP, e os demais processos são feitos através disso. O MRP ele vai entrar em contato com o fornecedor vai saber o número de matéria-prima que precisa entregar, para que dia ele precisa entregar, isso vai chegar na empresa e vai ser produzido. Mas lembrando, primeiro passo, sempre carteira de clientes. Vejam que eu coloco aqui para vocês uma imagem bem interessante. Aqui dá para entender bem como que é feito. Então o planejamento das necessidades materiais, ele vem da carteira de pedidos e ele vem da previsão de vendas. A partir disso, ele tem um plano.
quando ele tem um plano, ele vai gerar uma lista de materiais, essa lista de materiais para ser solicitado, e vai gerar isso num registro de estoque, para saber o quanto tem no estoque e o quanto eu preciso comprar, porque se já tem uma parte no estoque, eu não preciso comprar tanto. Vai gerar uma ordem de compra, essa ordem de compra vai ser enviada ao fornecedor, e vai gerar também, de outro lado, uma ordem de trabalho. Eu agora tenho que alocar funcionários para fazer esse tipo de trabalho. Isso é um plano de materiais. Então vejam que essa imagem, ela sintetiza bem o que um MRP faz a partir da carteira de cliente. Para vocês aí fica dois itens, né? 2 vídeos para vocês assistirem, que são bem interessantes. Um fala sobre MRP, para que serve e seus segredos. Na verdade não são segredos, mas são algumas táticas, é bem interessante, acho que vocês vão gostar. E o outro são os conceitos básicos de MRP, vai falar um pouquinho mais sobre aquilo que nós conversamos aqui em sala de aula, vai tentar mostrar um pouquinho mais sobre a importância de um MRP para que nada dê errado, para que não falte matéria-prima e para que a produção seja feita de uma maneira correta. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre MRP. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.